Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Salmo de número 51. Salmo de número 51, a partir do verso 1, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém? Amém. Larga a Bíblia aberta na tua cadeira, no teu banco, e nós vamos orar. Fica com a Bíblia aberta. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, Senhor, e especial, Senhor, em tua casa. Que privilégio, Senhor, é encontrarmos, Senhor, uma porta aberta, Senhor, uma casa de oração, onde aqui nós podemos cultuar, Senhor, com toda a liberdade, Pai. Onde aqui podemos sorrir, podemos chorar, podemos, Senhor, te oferecer palmas, Pai. Podemos te dar tudo, Senhor, que viemos te trazer, Pai. Em nome de Jesus Cristo, fala poderosamente conosco, Senhor, pela tua palavra, pois ela não volta para ti vazia, Senhor. Então faz aquilo que te apraz, Senhor, aquilo pelo qual o Senhor mesmo enviou a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o nosso coração possa estar aberto, Pai. Tira toda a falta de atenção, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. E que possamos estar focados, Pai, em cada vírgula, em cada acento, Pai. Tudo que o Senhor há de nos falar nessa noite, Pai, e nos transforma, Senhor, de glória em glória. Que não venhamos a resistir, mas que possamos ser trabalhados pelas mãos do oleiro nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, amém. Pode tomar o teu assento. Glória a Deus. O livro de Salmos é um livro muito especial, tanto que ele está no meio da palavra do Senhor, ele está no coração da Bíblia. E a gente vê que ele é o maior livro, são 150 salmos. E nesse livro a gente vê algo muito especial. Nós vemos muitas vezes homens alegres. Muitas vezes eles não estão tão alegres. Pelo contrário, alguns às vezes escrevem, parece que num tom depressivo. Parece que estão muito mal, à beira da morte. Eles relatam. Mas a gente vê que nesse livro homens abrem o seu coração. É como se eles tirassem aquela armadura de guerreiro, aquela armadura de soldado, ou tirassem aquela capa nas costas de super-herói, e eles expõem as suas fraquezas, expõem os seus sentimentos, como todo ser humano tem, mas muitas vezes a gente não se abre. E eu dou graças a Deus que esses homens não se envergonharam, mas eles se abriram e colocaram as suas palavras nesse livro de Salmos, que é um livro muito
especial. Não é à toa que muitas vezes quando a gente abre nesse livro, a gente começa a ler um salmo, parece que é exatamente aquilo que a gente está sentindo, porque nos representa muito, a gente se identifica muito, porque é o ser humano abrindo o seu coração para Deus, é o ser humano confessando e mostrando a sua pior parte, a sua pior versão, quando muitas vezes a pessoa sorri diante das pessoas, mas às vezes ela não está tão alegre assim, quando muitas vezes a pessoa estufa o peito, sai nas ruas andando confiante, mas lá no fundo ela não está tão confiante assim. E eu vejo que esses homens, quando eles escreveram esses salmos, eles estavam sozinhos, eles estavam, quem sabe, na sua casa, estava todo mundo dormindo, e eles então pegam uma pena e um tinteiro, e ali eles podem se abrir, porque eles se sentem à vontade para fazer isso. E esse salmo, o salmo de número 51, é um dos salmos mais sinceros, é um dos salmos que mais expõe o ser humano. E eu vejo que esse salmo é o salmo que mais expõe um dos maiores personagens que tem na palavra de Deus. Eu vejo que é um dos personagens favoritos do nosso pastor, porque esse salmo é um salmo de Davi, um homem que é um grande exemplo de amor a Deus, porque esse homem ele tinha um romantismo muito especial com Deus. Não é à toa que ele é chamado de um homem que era segundo o coração de Deus. Esse homem ele escreveu muitos salmos. Se a gente for ler o livro de Salmos e a gente prestar atenção nos títulos, a maioria deles vai estar escrito Salmo de Davi, Salmo de Davi, Salmo de Davi. Imagina que esse era um homem que tinha muita inspiração para compor músicas e falar do seu amor para Deus. E esse salmo, eu vejo que é um salmo muito especial, porque Davi escreve esse salmo na pior fase da vida dele. Sem dúvidas, era a pior fase da vida dele. Teve salmos que ele escreveu quando ele estava sendo perseguido por Saul. E isso que não era uma fase muito boa, era uma fase terrível. Imagina a maior autoridade do país te perseguir. E não apenas Saul não ia a cavalo, Saul não ia sozinho, mas Saul enviava um exército armado, fortemente armado, para tirar a vida de Davi. E muitas vezes Davi escreveu alguns salmos nessa fase, que já era ruim. Mas essa fase que Davi escreve, esse Salmo 51, com certeza era a pior de todas. Porque agora não se tratava de uma autoridade humana que estava irado com ele. Não era Saul que estava com ciúmes de Davi, que estava furioso com Davi, que estava com inveja de Davi e que estava indo atrás dele. Mas Davi escreve esse salmo quase que sentindo o peso da ira de Deus sobre ele, porque ele escreve esse salmo depois de cometer pecados terríveis. Obviamente ele recebeu a repreensão, mas ele também recebeu a palavra de que ele tinha sido perdoado. Mas a gente sabe que muitas vezes Deus nos perdoa, mas a gente não esquece, parece que fica ecoando aquela voz dentro de nós, nos lembrando aquilo que a gente fez, aquele mal que a gente cometeu, aquele pecado que a gente cometeu, que a gente desagradou a Deus. E embora quando a gente se arrependa verdadeiramente, Deus já tenha nos perdoado, às vezes a gente fica se martirizando. E assim está Davi, escrevendo esse salmo. Quando a gente olha para palavra do Senhor, em 2 Samuel narra o que aconteceu, narra o pano de fundo desse salmo aqui, e a gente vê que Davi tinha cometido pelo menos 2 pecados que eram terríveis. O primeiro pecado foi um adultério, que a gente vê que ele não foi para a guerra, e de repente era de tarde, a Bíblia diz que ele se levantou de tarde. Imagina um homem que narra em alguns salmos, no começo do livro de Salmos, o salmo de número 3 ou o salmo de número 5, e ele diz que ele se levanta e a primeira coisa que ele vai fazer é orar, é falar com Deus. Imagina que o galo ainda nem tinha cantado e Davi já estava cantando os seus salmos na sacada, adorando a Deus. Ele já estava buscando a presença do Senhor. Ele narra isso várias vezes, mas nesse período a Bíblia mostra que ele se acorda de tarde e ele vai para a mesma sacada onde ele adorava a Deus, e de repente ele vê uma mulher se banhando, uma mulher que estava nua. Ele se sente completamente atraído por ela e ele arma uma situação, traz ela para o seu palácio, e ele sabia que era uma mulher casada, e não era uma mulher casada com qualquer homem, mas era uma mulher casada com o seu soldado mais fiel, que era Urias. E Davi sabia disso, mas mesmo assim ele estava completamente cego.
ele foi tentado naquele momento, no primeiro olhar, e ele ficou cego, e ele não conseguia pensar em outra coisa, ele não conseguia se desvencilhar daquele pensamento, e ele então trouxe ela para o seu palácio, ele teve uma relação com ela, e ela ficou grávida, e o esposo dela estava na guerra, tinha sido enviado por Davi, estava defendendo a nação, cujo rei era Davi, e Davi sabia disso, mas de repente aquela mulher voltar para casa, Davi ainda não sabia que ela tinha ficado grávida, e para ele parecia que estava tudo bem, ninguém sabia de nada, mas de repente vem a notícia que ela engravidou. Então, para ele essa notícia soou com um tom que dentro dele veio muito temor. Ele pensou, eu tenho que dar um jeito, já que teve uma consequência, já que fruto teve, então eu preciso fazer alguma coisa. E a gente vê que Davi manda Urias voltar para Israel. De repente Davi escreve lá uma carta dizendo para o comandante do seu exército colocar Urias na frente do campo de batalha para que Urias morresse naquela guerra. E assim aconteceu. Davi manda a carta pelas próprias mãos de Urias. Urias chega lá e Urias nem sabia que naquela carta estava a sua morte. E Urias não leu. E Davi sabia que Urias era fiel e não leria aquela carta. Olha a confiança que Davi tinha naquele soldado. O soldado entrega a carta nas mãos do comandante, ele é colocado na linha de frente e ele morre na guerra. De repente Davi pensa, tá tudo certo. Agora, a mulher está grávida, mas o marido dela morreu. Quando o filho nascer, todo mundo vai pensar que era filho dele. Todo mundo vai pensar que quando eu disse para ele voltar para Israel, voltasse para a cidade, vão pensar que ali é que eles conceberam esse filho. Mas não estava tudo certo, porque a gente pode muitas vezes esconder das pessoas aquilo que a gente faz. Assim como Moisés tirou a vida de um egípcio e Moisés jogou areia por cima, parecia que estava tudo certo na horizontal, mas não estava. Nem sempre quando a gente consegue esconder na horizontal aquilo que a gente faz, isso não significa que na vertical não tem alguém vendo. Deus estava vendo, Deus vê tudo. A Bíblia diz, não tosqueneja o guarda de Israel, Deus nem pisca. A Bíblia diz que a luz e as trevas para Deus é a mesma coisa. E não significa que a luz e as trevas não é no sentido de bem e mal, mas aqui é no sentido daquilo que está na luz e aquilo que está no escuro. Deus vê tudo, não tem como esconder nada de Deus. Provérbios está escrito que Deus vê quem faz o bem e quem faz o mal. Não tem como esconder nada de Deus, e não tem como alguém se esconder de Deus. Não tem como, não existe. Jonas tentou fugir, não deu certo. Deus mandou uma tempestade, Jonas foi engolido por um grande peixe, não deu certo fugir de Deus. Adão tentou fugir de Deus, não deu certo também. Ninguém consegue fugir de Deus e ninguém consegue esconder nada de Deus. Então agora Davi tinha o pior inimigo. E o pior inimigo que alguém pode ter é Deus. Esse é o pior inimigo que alguém possa ter. Deus é o melhor amigo que alguém pode ter, mas Deus também pode ser o pior inimigo que alguém pode ter. Deus é o melhor aliado que alguém pode ter, porque a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas agora, quando Deus é contra nós, ninguém é por nós. Ninguém. Não tem como ninguém nos defender de Deus quando Deus é contra nós e a gente não se arrependeu. Para Davi parecia que estava tudo certo. Aí a gente vê que Deus envia um profeta, o profeta Natã. Natã chega lá, conta uma parábola para Davi, e Davi fica indignado com o homem da parábola, aquele personagem. Parábola é uma história que ela tem uma moral. E aquela moral da história é a mensagem principal. Jesus contava muitas parábolas, e Natã contou uma parábola para o rei Davi. Davi ficou indignado com o homem que tinha cometido um ato terrível dentro daquela história, e Davi na hora deu a sentença que aquele homem tinha que ser condenado. E de repente o profeta olha nos olhos de Davi e aponta o dedo e diz para Davi, tu és esse homem, Davi. E quando Davi ouve isso, Davi gela. Davi não tem onde se segurar. Davi se sente exposto, Davi se sente nu espiritualmente. Davi sente muita vergonha. E a gente vê que Davi na hora diz, pequei contra o Senhor. Os profetas
os profetas, eles não eram inimigos dos reis. Os profetas, eles eram amigos dos reis. Eles eram aliados dos reis. Mas quando o rei era mau, o rei olhava para aquele profeta que o repreendia. E quando o rei era rebelde, o rei olhava para o profeta e enxergava na figura do profeta e enxergava o inimigo. Parecia que o profeta era o inimigo para aquele rei. Sendo que a palavra do profeta era a palavra de Deus, que mostrava que o rei precisava se consertar com Deus. Então o profeta era um instrumento de justiça de Deus, mas também era um instrumento de misericórdia, pois o profeta dava oportunidade para o rei se arrepender. Quem entendeu até aqui, levanta a mão bem alto. Quem entendeu? A Bíblia diz: leais são as feridas feitas por aquele que ama. Nem sempre que alguém te corrige, te repreende alguma coisa, nem sempre aquela pessoa tem inveja de ti, nem sempre a pessoa não gosta de ti. Muitas vezes a pessoa está fazendo algo que, quem sabe, um bajulador não tem coragem de fazer. Um pai, quando repreende um filho, ele não quer o mal do filho, mas ele quer que o filho aprenda o certo, para que não repita aquilo que fez errado. Porque se o pai não fala nada, se o pai não se importa, se o filho faz o bem e faz o mal, e o pai age da mesma forma, esse pai não ama o filho. Por quê? Porque o pai é indiferente com a educação daquele filho. Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus repreende e corrige o filho que ele ama. Então Natã não era apenas um instrumento da justiça de Deus, mas era um instrumento de misericórdia, porque estava dando a oportunidade para Davi se arrepender. E como Davi era um homem de Deus, Davi se arrependeu. Quando uma pessoa, ela não é de Deus, ela não se arrepende. Ela é repreendida, ela é corrigida e ela fica dura. Ela fica orgulhosa. Ela não admite. É por isso que Jesus, para a sua geração, ele dizia para muitos homens: vocês têm dura cerviz. O que é dura cerviz? Aqueles homens, eles não se curvavam. Jesus repreendia, corrigia eles, mas eles continuavam da mesma forma. Eles não admitiam que estavam errados. E Deus não se agrada disso, porque Deus resiste ao soberbo. Porém, a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Aleluia. Amém até aqui? Amém. Então era isso que estava por detrás do Salmo 51. E aí então Davi foi repreendido pelo profeta e Davi se arrependeu. E Davi então ele vai escrever esse salmo que é muito profundo. Tu tá com a Bíblia aí? Amém. No verso de número 1 do Salmo 51, no verso de número 1, ele começa dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Olha que interessante, compadece-te de mim, ó Deus. Quando Davi diz isso, Davi conhece o seu Deus. Davi sabe que Deus não tem prazer em castigar o pecador. Deus não tem prazer em simplesmente castigar o pecador. Deus castiga o pecador porque Deus quer que aquele pecador se arrependa. O prazer de Deus está no arrependimento do pecador, e não em si fazer o mal para a pessoa que cometeu o pecado. A Bíblia fala em Ezequiel que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes, Deus quer que o ímpio se arrependa. Entenderam isso, sim ou não? Sim. Então o que Deus quer é sempre uma mudança de pensamento. É a pessoa saber: eu fiz errado, eu confesso, e eu não quero mais fazer errado novamente. Então a pessoa, ela quer viver diferente. Deus se agrada muito disso. E isso é um milagre, porque a gente vê que na maioria das vezes as pessoas são orgulhosas. Olha como é difícil a gente pedir perdão para alguém. Olha como é difícil a gente reconhecer muitas vezes que a gente está errado. Olha como é difícil. E a gente não consegue isso sozinho. Isso é, a Bíblia diz, Jesus falando que ele iria subir aos céus, mas que quando ele chegasse lá, ele oraria ao Pai, ia pedir para o Pai enviar o Consolador. E esse é o Espírito Santo, que iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando alguém se arrepende, não é somente a consciência dela, quando a pessoa se arrepende diante de Deus, mas é o Espírito Santo de Deus que convenceu ela e mostrou que ela estava errada. Então, até o arrependimento não é apenas o homem, mas é uma obra de Deus em nós. Então, Davi, ele diz: compadece-te de mim, ó Deus. Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote
que não nos entende, mas a gente tem um sumo sacerdote que se compadece de nós. E esse sumo sacerdote é Jesus Cristo. Então, Jesus em sacerdócio não como uma profissão. Porque às vezes uma pessoa, quem sabe, vai se abrir com um psicólogo e vai dizer coisas terríveis, quem sabe até se machucando a pessoa estava. E quem sabe o psicólogo está ali, ó, uma cara de paisagem. É um profissional. Entenderam? Sim ou não? Jesus não é assim. A pessoa rasga o coração. A pessoa mostra que ela sente profundo pesar naquele ato terrível que ela cometeu. E Jesus entende. Jesus se importa. Entenderam? Sim ou não? Então ele entende. Ele está completamente disposto a perdoar a pessoa que está verdadeiramente arrependida. Ele está completamente disposto a perdoar. Não é à toa que ele morreu de braços abertos, para que todo aquele que busque graça, misericórdia, possa encontrar nele. É por isso que Hebreus diz que é terrível cair nas mãos do Deus vivo. É terrível. Deus irado é terrível. Mas quando a pessoa se arrepende, ela pode se achegar no trono de graça. É o que está escrito em Hebreus. E ela vai encontrar misericórdia. Então não esconda o pecado. Provérbios diz: aquele que esconde o pecado não prospera, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. E Davi continua: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Benignidade é desejar o bem. Olha como Davi, ele conhecia o caráter de Deus. Ele sabia que Deus é um Deus que deseja o bem para as pessoas. Quando uma pessoa comete um ato terrível, quando Deus levanta uma pessoa para corrigi-la, Deus não faz isso por mal, é porque Deus quer que a pessoa se arrependa. Quando a pessoa não se arrepende, e aí Deus permite algo terrível acontecer na vida daquela pessoa, porque ela semeou o mal, ela vai colher o mal que plantou. Entenderam? Sim ou não? Não é porque a gente pode ser perdoado por Deus que não haverá consequências do ato que a gente cometeu. Entendem? Se a gente semeou, a gente vai colher. A diferença é que quando a gente é perdoado por Deus, a colheita é só aqui. A colheita não vai ser na eternidade. Porque quando a pessoa não é perdoada, ela vai colher na eternidade. Uma eternidade debaixo da ira de Deus. Não no céu, mas no inferno. Isso é terrível. Mas quando a pessoa é perdoada por Deus, porque ela se arrependeu, ela é livre da condenação eterna e ela ainda pode desfrutar de uma vida eterna de alegria, gozo, paz na presença de Deus. Mas a colheita momentânea ruim acontece. Então quando Deus permite isso, Ele não está sendo mal. Mas o sofrimento na vida de um desobediente é uma bênção de Deus. Por quê? Porque é um sintoma de que a pessoa está em desobediência. Imagina uma pessoa estar com uma doença grave, gravíssima, uma doença para a morte. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Imagina que a pessoa está com uma doença grave, mas é uma doença silenciosa. E quando ela chega no médico, não tem mais cura. Terrível, sim ou não? Sim. Terrível. Então, na maioria das vezes, quando a pessoa comete um pecado, sofrimento vai acontecer. As coisas começam a não dar certo. E isso tudo é um sintoma de que a gente pode estar em desobediência. Então mesmo o sofrimento muitas vezes é uma bênção de Deus, porque é uma oportunidade que Deus está nos dando da gente abrir os olhos e a gente se arrepender enquanto há tempo. Enquanto a gente pode ser perdoado. Davi sabia disso, que Deus deseja o bem. Deus deseja o arrependimento para que a pessoa seja salva eternamente. E Davi continua: segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Tem um salmo que ele repete em todos os versos. Diz assim, ó: porque a tua misericórdia dura para sempre. 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 Tem um salmo que fala uma frase e fala: porque a tua misericórdia dura para sempre, em todo o salmo. Então, Davi, quando ele diz segundo a multidão das tuas misericórdias, ele sabe que ele está indo até um banco, onde é um banco que tem inesgotável misericórdia. Ele sabe disso, ele sabe que se ele desobedeceu a Deus, a única forma de resolver a situação é ele se acertar com Deus. Entenderam? Sim ou não?
Não adianta fugir, não adianta fazer viagem para se sentir melhor, não adianta comer, fazer o teu prato predileto para tu te sentir melhor, não adianta a pessoa, quem sabe, ir no psicólogo, a pessoa desabafar com os amigos. Se não houver arrependimento, não está resolvida a situação. Mas agora Davi vai até Deus, ele não foge, ele não se esconde, mas ele vai até Deus, porque ele sabe que só em Deus ele encontrará misericórdia. Então quando tu pecar, não foge de Deus. Eu não vou mais na igreja, olha o que eu fiz. Pelo contrário, aí é que tu não tem que faltar culto. Quem entendeu, levanta a mão. Aleluia. Não fuja de Deus. Quando tu pecar, não fuja de Deus. Ore, se aproxime dele, nem que seja imundo, mas se aproxime dele, porque só ele pode te lavar, só ele pode te purificar. Não tem como deixar de ficar sujo, deixar de estar imundo, se só ele é a fonte de águas vivas. Só ele pode te purificar. Só o sangue de Jesus Cristo pode te lavar e te purificar de todo o pecado. Então quando pecar, não fuja de Deus, mas vá até Deus a tempo de achar misericórdia. Quem entendeu até aqui, levanta a mão. Aleluia. Glória a Deus, vamos seguir. Verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Recém falei sobre isso. Quando Davi fala lava-me, em relação à consciência dele com ele mesmo. E quando ele fala purifica-me, é ele em relação a Deus. Porque muitas vezes não adianta a gente apenas ser perdoado por Deus. Isso já é uma grande coisa. Mas para a gente viver diferente, a gente tem que crer que nós fomos perdoados. E não a gente ficar se martirizando e pensando: o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz. A gente lamenta, a gente chora, a gente fica triste. Isso tem que acontecer, é necessário. Mas depois que isso acontece e Deus nos perdoa, a gente tem que seguir em frente, tem que viver a vida. Então, tem uma parte da palavra do Senhor que diz: lavo as minhas mãos na inocência para andar ao redor do teu altar. Então a gente precisa servir ao Senhor com a consciência limpa. Então Davi pede: lava-me, e depois ele diz: purifica-me. Porque quando ele se encontrasse com Deus novamente, ele não queria que Deus olhasse para ele lembrando daquilo que ele tinha feito de errado. E ele não queria olhar para Deus lembrando daquilo que ele mesmo tinha feito de errado. Ele queria olhar para Deus e ter prazer em Deus. Ele queria que Deus olhasse para ele e que Deus sentisse prazer na vida dele. Sem mágoa, sem ressentimento, sem uma equação mal resolvida. Deu para entender? Sim ou não? Verso 3: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Tem pecados que a gente comete, que a gente sabe que é pecado. Tem outros que a gente comete que a gente não sabe. Tem um salmo que o próprio Davi escreve dizendo: quem pode conhecer todos os seus pecados? Absolve-me daqueles que me são ocultos. Porque Davi sabia que podia ter algumas ações que ele cometia, que ele realizava, que eram pecado, mas ele ainda não tinha conhecimento suficiente de Deus e da lei de Deus para saber que aquilo que ele tinha cometido era errado. Mas mesmo assim, ele pedia para Deus absolvê-lo dos pecados que eram ocultos. Mas tem outros que quando acontece a gente sabe. Por quê? Porque a gente já aprendeu aquela lição. A gente já leu sobre aquilo. A gente já ouviu uma pregação sobre aquilo. Deus já nos ensinou. E quando isso acontece, a gente peca e a gente sabe que aquilo aconteceu, a gente não pode ser tardio em se arrepender. A gente não pode ficar demorando, protelando. Vê que Davi, quando ele pecou, ele não se arrependeu de imediato. E foi por isso que Deus usou Natã. Se Davi se arrependesse direto, provavelmente Deus nem usasse um profeta. Porque Deus só usa uma pessoa para trazer uma mensagem forte que vai nos confrontar quando não há arrependimento na nossa vida, quando a gente ainda está em um estado de rebeldia contra Deus. E aqui Davi diz: conheço as minhas transgressões. Ele diz: eu sei que eu quebrei a minha aliança contigo.
transgressão é violar a lei, é uma quebra do concerto. Então Davi sabia que ele tinha quebrado a sua aliança com Deus naqueles 2 pecados terríveis que ele tinha cometido. E ele diz: o meu pecado está sempre diante de mim. Porque quando ainda ele não se sentia completamente perdoado por Deus, ele só pensava naquilo. A consciência dele estava completamente pesada. Ele não conseguia armar estratégias de guerra, como ele era um estrategista militar. Ele não conseguia governar direito a nação, sendo que ele era rei. Ele não conseguia se relacionar com as pessoas direito. Por quê? Porque cada vez que ele abria os olhos e fechava os olhos, o pecado dele lá estava. A consciência dele acusando ele. E aí no verso 4 ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são puríssimos. Os olhos de Deus são muito puros. Em Apocalipse, quando João tem uma visão de Cristo glorificado, quando ele olha para Cristo, os olhos de Cristo, ele diz que são como chamas de fogo. O fogo serve para purificar a prata, serve para purificar o ouro, serve para a purificação. Imagina que os olhos de Deus são muito puros. Qualquer coisa que for errada, os olhos dele consomem. Então, Davi sabia que não tinha como encobrir nada, não tinha como ele ficar um pouco mais justo, não. Ele tinha que se livrar completamente daquele pecado. Ele precisava colocar aquilo aos pés de Deus. E ele confessou o pecado que ele cometeu, e ele diz: de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Infelizmente a gente vive dias em que as pessoas elas ficam com um escudo, usam um versículo com um escudo, que é aquele versículo: não julgarás ou não julgueis. Tem pessoas que só conhecem esse versículo, eu acho. E aí, tu não pode ensinar nada que confronte o pecado dela, que ela acha que tu é um legalista, que ela acha que tu é um fanático, que ela acha que tu é alguém que julga as pessoas, uma pessoa que não tem amor, uma pessoa que é irada, que está estressada, uma pessoa que tem inveja dela. E não é nada disso, não é nada disso. Deus é santo e é automático que a própria presença de Deus e que os ministros de Deus vão ser contra o pecado. E se a palavra de Deus é santa, é óbvio que ela vai condenar o pecado. Não tem como um ministro que está no centro da vontade de Deus aprovar um pecado. Não tem como um mestre, por mais sábio que seja, se ele estiver no centro da vontade de Deus, ele nunca vai aprovar o pecado. Ele pode dar várias explicações, mas ele vai chegar naquele ponto final, na última frase: é pecado. Entenderam? Sim ou não? Amém. Então esse não julgueis é terrível, porque o versículo não fica aí só. O versículo mostra que a gente não deve julgar de forma hipócrita. Se eu cometesse um adultério, eu jamais poderia te repreender por mentir, ou por não devolver o troco que quem sabe tu pegou a mais no mercado. Por quê? Porque o pecado que eu cometi é muito pior. Então eu não tenho nem moral para te repreender. Mas aí a Bíblia vai dizer: tira primeiro a trave do teu olho, e depois tu tira o cisco do olho do teu irmão. Ou seja, depois que tu resolveu a tua vida, aí tu pode mostrar para as pessoas o que está errado. Então, se tem pessoas que estão vivendo em santidade, é óbvio que em algum momento Deus vai usar alguém para mostrar que tu está em rebeldia, que tu está errado. Estão entendendo? Sim ou não? Sim. Então esquece, não fica somente usando como escudo: não julgueis, o não julgueis, o não julgueis. Quando menos esperar, tu está diante de Deus e Ele vai te julgar. Vai te julgar. Então é melhor que hoje a palavra de Deus nos julgue e nos transforme, do que a gente seja julgado somente no juízo final para a condenação. E Davi diz que Deus seria justo no que ele dissesse e seria puro no seu julgar. E Davi diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Fiquem tranquilos que eu não vou falar de todos os versículos, viu? Senão a gente sai daqui meia-noite. Eu não estou pulando nenhum, mas a gente vai pular vários daqui a pouco, tá? Fica tranquilo. Eu nasci na iniquidade e em pecado
me concebeu a minha mãe. Iniquidade é sem lei. E olha o que Davi diz: eu nasci na iniquidade, ou seja, eu nasci sem lei. Preste atenção nisso. Todo bebezinho que nasce, ele não nasce crente. Todo bebezinho que nasce, ele precisa desesperadamente ser ensinado da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ainda não está lá dentro. Entenderam isso, sim ou não? Sim. Todo mundo que nasce, nasce sem lei. Sem a lei de Deus. Todo mundo que nasce tem no mínimo a lei moral. Isso faz parte do farelo da imagem e semelhança de Deus que ainda permanece no ser humano, mesmo depois do pecado. Então o ser humano tem um pouco de consciência daquilo do que é certo e que é errado. Mas agora, uma criança, ela precisa ser ensinada da palavra de Deus. Quem é pai, quem é mãe, ouçam o que eu vou dizer. No Antigo Testamento não tinha professor, não tinha mestre, não tinha escola. Os pais eram completamente responsáveis pela educação dos seus filhos. E no Antigo Testamento, naquela época, não tinha matemática, não tinha filosofia, não tinha nada disso. A educação se baseava na lei de Deus. E se hoje a gente não está lendo Bíblia para os nossos filhos, eu não estou falando de contar a história de Davi e Golias, eu não estou falando de contar a história de Moisés e o mar se abrindo, eu não estou falando de contar a história. A gente precisa abrir a Bíblia e ler Bíblia para os nossos filhos. Isso é extremamente necessário, porque a Bíblia fala que depois que a geração de Josué morreu, se levantou uma geração que não conhecia a Deus. Eles sabiam que Deus tinha aberto o Mar Vermelho, eles sabiam que Deus tinha parado o Jordão, eles sabiam que Deus tinha destruído as muralhas de Jericó, eles sabiam que Deus tinha sustentado o povo 40 anos no deserto, mas eles não conheciam a Deus. Saber o que Deus pode fazer e o que Deus pode dar não é conhecer o caráter e a pessoa de Deus. Para conhecer o caráter e a pessoa de Deus, a gente precisa ler Bíblia. Se a gente não está lendo a Bíblia, a gente pode estar adorando o que a gente não conhece. E Jesus falou isso para os samaritanos: vocês adoram o que vocês não conhecem. Muitos cristãos na nossa nação adoram o que não conhecem, porque adoram sem o livro, sem ler a lei de Deus. A gente precisa ter a lei de Deus dentro de nós. Deuteronômio diz que o pai precisava ensinar a lei de Deus para o seu filho, ao levantar, ao deitar, andando pelo caminho, se assentando em casa, o tempo todo o pai tinha que inculcar, tinha que ensinar, ver que aquilo que é errado não precisa ensinar. A minha filhinha, ela nasceu, e ainda bebezinha ela ficava furiosa quando ela não conseguia sugar o mamar. Ninguém ensinou ela a ficar brava, ninguém ensinou ela a ficar impaciente. Aquilo que é ruim, aquilo que é mal, não precisa ensinar. Por quê? Porque isso, infelizmente, já faz parte, já está no DNA do ser humano quando ele nasce. Porque todas as pessoas que nascem, nascem sem lei. E ainda Davi diz: e em pecado me concebeu a minha mãe. Vê que ele fala em pecado. O ato de Davi nascer não foi um ato de pecado, porque provavelmente a mãe de Davi era casada com o pai de Davi, então não era pecado aquele ato. Mas ele diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Porque a Bíblia ensina algo que é profundo, mas que a gente precisa entender, que há diferença entre pecar e viver em pecado. Uma pessoa que peca, vamos supor um cristão que comete pecado, porque a gente sabe que quando a gente se converte, isso não significa que a gente nunca mais vai pecar. A Bíblia diz: se alguém disser que não peca, é mentiroso. Quem entendeu, levanta a mão. Mas o pecado na vida do convertido é um acidente. Ninguém sai, ninguém entra no carro, coloca a mão no volante e pensa: que vontade de bater o carro hoje. Ninguém pensa isso, é um absurdo. Então o pecado na vida do cristão é um acidente. Às vezes ele fala sem pensar, às vezes ele fala demais, às vezes uma pessoa fala algo forte contra ele, ele não dá outra face, mas ele responde e revida na mesma moeda, sendo que a Bíblia diz que a gente tem que pagar o mal que a gente recebe, a gente tem que pagar com o bem. Isso não é fácil. Muitas vezes não dá tempo da gente fazer a Bíblia funcionar, e às vezes a gente coloca os pés pelas mãos, aí o pecado acontece.
Mas aconteceu o pecado, o cristão, o convertido, ele logo vai e se arrepende. E se tiver que pedir perdão para a pessoa, ele vai pedir perdão. Ele vai pedir perdão. Por quê? Porque o Evangelho ensina isso. Então ele se arrepende. Mas agora uma pessoa que vive em pecado, ela peca e ela nem se importa. Ela não está nem aí. Parece que pecar para ela é que nem fazer sol ou fazer chuva. É natural. Entenderam a diferença, sim ou não? Sim. Já o cristão, ele chora, ele se desespera. Ele não consegue ficar em paz, porque o Espírito Santo convence ele. Então as pessoas, elas nascem, infelizmente, elas nascem em pecado. E elas precisam aprender da palavra de Deus. Elas precisam ouvir a palavra de Deus. É por isso que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A missão que Cristo entregou para nós é extremamente importante. Não existe salvação sem Jesus. Não existe salvação sem cruz. Não existe salvação sem arrependimento. Não existe salvação sem fé. Gostar de louvores não é salvação. Gostar de ouvir uma pregação não é salvação. A não ser que tu responda à pregação que tu está ouvindo com arrependimento. Senão não é salvação. Tu pode gostar, tu pode ser fã de um pregador. Se tu não se arrepende com a mensagem que ele está ouvindo, tu ainda não te converteu. João Batista estava pregando na beira do Jordão. E aí a Bíblia diz que os fariseus foram lá, uma multidão descendo as águas, e os fariseus foram lá para descer as águas. João bateu os olhos neles assim e disse: raça de víboras, produzi frutos de arrependimento. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Porque ele estava querendo, o que ele estava querendo dizer? Batismo não é um banho. Conversão não é só vir à frente. Conversão é arrependimento. Aleluia. É a pessoa confessar que viveu errado, mas a partir daquele momento ela quer viver certo, quer viver para a glória de Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Verso 6: eis que te comprases na verdade no íntimo. Vou ler novamente. Eis que te comprases na verdade no íntimo. A verdade aqui é a palavra de Deus. E quando diz te comprases, é ter prazer. Deus tem prazer quando a palavra de Deus, olhe para cá para que tu possa entender. Deus tem prazer quando a palavra de Deus, ela atinge o nosso íntimo. Porque muitas vezes a palavra de Deus é pregada, é ensinada, e muitas vezes ela bate numa rocha. É como se a espada não entrasse, porque aquele coração está duro, está endurecido, e a palavra não entra, porque a pessoa rejeita a palavra e ela resiste ao Espírito Santo de Deus. Estevão falou isso. A última mensagem de Estevão, ele olhou nos olhos de 70 homens que conheciam Bíblia, mas não tinham uma vida compatível com as Escrituras. Ele olhou para aqueles homens e disse: vocês são que nem os seus pais, que sempre resistem ao Espírito Santo e sempre rejeitam a palavra de Deus. Depois que Estevão pregou isso, foi apedrejamento, 70 homens lançando pedras sobre ele. Ele morreu, mas antes de morrer ele viu o céu aberto e o Filho de Deus, Jesus Cristo, estava de pé à direita de Deus. Quando alguém bate na porta da tua casa, tu não fica de pé para receber a pessoa, sim ou não? Sim. Quem é educado fica. É por isso que Jesus estava de pé. Estevão, o mundo não te merece mais. Tu pregou a verdade, os homens não aceitaram, mas vem para cá. Aqui é a tua casa. Viva a verdade de Deus. Viva a verdade de Deus. Então, mas quando a palavra ela entra e a pessoa reconhece, ela aceita a palavra de Deus, Deus tem prazer nisso. E é por isso que a Bíblia diz que há um regozijo no céu, a festa no céu. Por quê? Porque alguém aceitou a palavra, alguém não rejeitou, alguém não resistiu, mas alguém reconheceu que estava errado. Reconheceu que a Bíblia está certa e a sua vida está errada. Então Deus sente prazer quando a palavra atinge o íntimo. Isso alegra muito a Deus. E Deus dá sabedoria para quem reconhece. E o verso 8 diz: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Olha, Davi está falando com Deus, e ele diz que Deus esmagou os ossos dele. Olha que forte isso.
Olha que forte isso. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Davi queria se sentir alegre novamente, feliz novamente, mas ele não estava se sentindo. Ele se sentia com os ossos esmagados. Ele estava profundamente triste. Porque o arrependimento verdadeiro, ele não vem com alegria. O arrependimento verdadeiro vem de tristeza. Porque a pessoa reconheceu aquilo que estava errado. E ela está triste porque cometeu aquilo errado. O livro de 2 Coríntios, no primeiro livro de Coríntios, Paulo fala algo muito forte para um jovem que tinha cometido um pecado terrível com a madrasta. Ele diz uma palavra muito forte. E aí quando chega a segunda carta, ele diz que num determinado momento, ele chegou a se arrepender de ter dito aquela palavra que era muito forte, de repreensão para aquele jovem. Mas depois ele falou: mas eu vi que aquilo que eu escrevi foi importante eu ter escrito. Porque veio uma tristeza em vocês. Não apenas no jovem, mas na igreja por completo. Veio uma tristeza em vocês. Mas essa tristeza não era para a morte. É uma tristeza para a salvação. Uma tristeza para a salvação. Quando a gente está triste porque a gente pecou, isso é sinal que a gente realmente está em Deus. Pior é se a gente não se importasse e fizesse festa. Então Davi estava triste. Agora vamos para a parte boa da mensagem, que aqui foi só apertando o parafuso, mas a gente vai terminar agora na classe. Amém? Amém. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi era segundo o coração de Deus, mas aqui ele pede um coração novo. Cria em mim um coração novo. Porque mesmo ele que vivia para a glória de Deus, mesmo ele errou, falhou, mas ele queria um coração novo. E ainda ele pede um espírito novo. Ele pede para ele, como vaso, ele pede para ser refeito. Ele pede para que tudo fosse feito novo na vida dele. E a Bíblia tem uma mensagem de esperança muito forte em relação a isso, dizendo que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo. Ficha limpa. Que maravilha, sim ou não? Ficha limpa. Todo mundo chega com uma ficha suja diante de Jesus, mas depois que crê e se arrepende, a ficha fica limpa. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí ele diz: não me repulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Ele era rei. Ele poderia dizer: não me expulsa do palácio e não tira de mim a coroa. Mas o que importava para ele não era a posição e não eram os bens materiais. O que importava para ele era a comunhão. Todo salvo, a prioridade do salvo é a comunhão dele com Deus. Então ele diz: não me expulsa da tua presença. Do palácio pode me expulsar, mas não me expulsa da tua presença. Pode tirar a coroa da minha cabeça, mas não tira o teu Espírito Santo de mim. Porque o mais importante é a comunhão. Saul, quando foi repreendido por Samuel, ele se apegou à sua posição. Chamou Samuel e é como se ele dissesse: Samuel, não, vem aqui, aparece comigo diante do povo, para parecer que está tudo certo. Aparece comigo na foto. Saul se preocupava só com a posição. Davi, depois que desobedeceu a Deus, ele não estava nem aí com a posição dele. Ele queria era restaurar a sua comunhão com Deus. A sua comunhão. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Aquele que é salvo, ele vive alegre. Quem sabe pode ser que não dê tudo certo todos os dias na vida dele, mas lá dentro dele tem uma alegria. A alegria é fruto do Espírito Santo. Imagina que bênção é tu ter paz com Deus. Imagina que a maioria das pessoas na face da terra estão em guerra contra Deus, são inimigas de Deus. Mas a Bíblia diz: graças a Deus por Jesus Cristo, pelo qual temos paz com Deus. Então tu estar em paz com Deus e ter Deus como teu aliado, como teu amigo, como socorro bem presente na hora da angústia, isso tem que ser motivo de muita alegria. Deus está contigo. Se Deus te aprova, pouco importa se as outras pessoas te reprovam. E a gente vê que essa foi a brecha na vida de Davi, porque em algum momento ele perdeu a alegria da salvação. A gente sempre tem que estar atento a isso. Não perca a alegria de viver para Deus. Quando tu tem mais prazer em outras coisas,
do que em buscar a presença de Deus, em ler a palavra de Deus, em viver com Deus, alguma coisa está errada. Um homem escreveu: todas as minhas fontes estão em ti, o meu prazer está no Senhor. Deus é a maior fonte de prazer, a maior fonte de alegria, a maior fonte de bênção. Se a gente está precisando de outras coisas somente para nos trazer alegria, alguma coisa está errada. A gente tem que viver alegre em Deus. Precisamos ter a alegria da salvação, porque se a gente não tiver a alegria da salvação, a gente está a um passo de desobedecer a Deus. Então fique alegre. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Independente daquilo que tu fez, hoje, ontem, essa semana, esse mês, se hoje tu te arrepender, o sangue de Jesus Cristo ainda tem efeito sobre a vida de um pecador. Glória a Deus. O Senhor ainda continua comprando para si um povo, continua atraindo para si pessoas que vão viver diferente, ao qual Ele vai colocar uma coroa na cabeça dessa pessoa para que ela possa governar, para que ela possa viver com autoridade, viver para a glória de Deus, viver com alegria em Deus, para Deus. E eu quero fazer um convite aqui nessa noite. Tem alguém aqui que ouviu a palavra do Senhor hoje e está arrependido, e hoje quer se voltar para Deus, quer entregar a sua vida a Cristo, quer se entregar para Deus enquanto ainda há tempo. A nossa vida é que nem aquele, me fugiu o nome agora, mas é aquele negócio que conta o tempo que vai correndo a areia. Me fugiu o nome daquilo agora, eu sabia. Ampulheta. E a areia vai escorrendo, e a gente sabe que uma hora aquela areia vai acabar. A nossa vida é assim, só que tem um pano que cobre essa ampulheta. Está oculto de nós quanto tempo a gente tem de vida. E é por isso que no livro, em uma das cartas aos Coríntios, diz: eis aqui hoje o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. O dia de se converter é hoje. O dia de se entregar para Cristo é hoje. O dia de voltar para Cristo é hoje. Então, se tem alguém aqui que hoje quer receber a Cristo como Senhor e Salvador, se tem alguém aqui hoje que quer reconciliar-se com Deus verdadeiramente e quer viver diferente, eu te convido a levantar a tua mão aí no teu lugar. Meu irmão, ninguém tem nada a ver com a tua vida. Tu é que tem que se voltar para Cristo.